Olá, amigos. Sou Claudete Moura e é com muita alegria que hoje estamos dando início a esse estudo do Livro dos Espíritos e gostaríamos, antes de começarmos realmente esses estudos, pedir a Jesus que nos abençoe nessa jornada, que os bons espíritos estejam junto de nós, nos amparando e que todos que possam usufruir desses conhecimentos também possam tê-los com muito amor, com muita alegria, com muita vontade, que estamos então dando início a esses estudos. Primeiramente, antes de entrarmos propriamente nas lições que o Livro dos Espíritos nos trazem, nós gostaríamos de falar um pouquinho da sua tradição histórica. Existe um livro chamado Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária de Canuto Abreu, que foi um pesquisador espírita, e ele inclusive tirou muitas coisas do sebo em Paris. Ele achou inclusive escritos de próprio punho de Kardec que tinham sido relegados. Então, este historiador nos traz uma parte do começo dessa história do Livro dos Espíritos. Então vamos nos situar numa manhã de primavera na Europa, 18 de abril de 1857, na Livraria Denty, em Paris, a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 1.200 volumes. Esta edição ficou 4 meses na tipografia e foi editado por conta do próprio Kardec, porque como não havia patrocínio para isso, então Kardec editou do próprio bolso com as suas reservas monetárias. Então, à tarde, Kardec chega a essa livraria e convidou os donos e o gerente para uma reunião em sua casa logo mais à noite. E à noite houve então uma pequena recepção no apartamento de Kardec, um pequeno apartamento situado na Rua dos Mártires, número 8, em Paris. Quem estava presente? Quem eram as pessoas que estavam presentes nessa reunião? Todos os que colaboraram de perto para que essa obra pudesse vir a lume. A família Baudin, o senhor Baudin e as suas 2 filhas, Caroline e Julie, que foram as 2 médiuns que trabalharam para que saísse essas considerações dos espíritos. E nesta ocasião, Kardec conheceu a jovem Hermance, que não é nada menos do que Hermance Dufour, que foi levada por sua família por uma amiga. E logo essa Hermance Dufour depois veio a trabalhar com Kardec na confecção da próxima obra, que seria o Livro dos Médiuns. O viúvo Jafé estava presente, sua filha Ruth, que foi outro que colaborou muito na obra do Livro dos Espíritos, médium. E o casal Rustam. Nós temos uma observação aqui sobre o casal Rustam. Em 30 de abril de 1856, então vejam bem, quase um ano antes desta edição do Livro dos Espíritos sair, por intermédio da médium Ruth, na casa do senhor Rustam, que Allan Kardec recebeu a primeira revelação da missão que ele tinha a desempenhar. Porque até aí, ele não sabia, ele estava pesquisando, ele estava juntando todas aquelas mensagens dos espíritos, mas ele não sabia, ele achava que estava por conta dele fazendo uma pesquisa. Mas daí, nessa ocasião, mais ou menos um ano antes
de sair essa primeira edição do Livro dos Espíritos, ele tinha recebido essa primeira revelação que ele tinha uma missão. E um dia, quando ele foi à reunião na casa de Caroline, que era da família Baudin, outra médium que trabalhou no Livro dos Espíritos, o guia recebeu saudando da seguinte forma: salve, caro pontífice, 3 vezes salve. Então foi lida essa tradução que a médium psicografou em voz alta e todos riram com aquela saudação que foi feita a Kardec: salve, caro pontífice, 3 vezes salve. E daí Baudin, que era o dono da casa, explicou a Kardec que esse espírito familiar, era um espírito familiar, era da família dele, de Caroline, era o protetor da médium. Ele costumava apelidar quase todos os visitantes que chegavam. Então o Kardec não se arrastou. O senhor Rivail, porque nesse tempo ele não era ainda Kardec, o senhor Rivail não se agastou e respondeu sorrindo: minha bênção apostólica, prezado filho. Foi outra risada geral. Todo mundo estava achando que era brincadeira do espírito e Kardec então também respondeu com outra brincadeira. Zefir, esse era o nome desse espírito familiar de Caroline, respondeu ter feito uma saudação respeitosa. Ele não estava brincando. Ele fez uma saudação respeitosa a um verdadeiro pontífice. Foi quando ele falou que o professor Rivail havia sido, no tempo de Júlio César, um chefe druídico. Então, essa revelação que Kardec foi um sacerdote nas Gálias, entre os druidas, foi feita a ele justamente por esse espírito familiar que estava trabalhando com Caroline na confecção da obra O Livro dos Espíritos. Bom, vamos voltar a essa reunião do dia 18 de abril de 1857, à noite, no apartamento de Kardec. Quase todos os convidados estavam reunidos, então Kardec começou a falar. Quero explicar-lhes o objetivo principal dessa recepção. Agradeceu ele sua esposa, a todos que de alguma forma colaboraram para que o Livro dos Espíritos fosse lançado. Explicou porque ele assumiu sozinho a autoria da obra. E nós sabemos que até este momento ele era o professor Hippolyte. Ele era um professor, ele era um pesquisador e ele renunciou a tudo isso, a toda aquela carreira que ele tinha como pedagogo, como professor, para se dedicar exclusivamente a essa obra dos Espíritos que lhe foi dado como uma missão, como explicou a ele o Espírito. Tá? Ele fala assim, explicou por que ele assumiu sozinho essa obra. Os Espíritos me ordenaram assumisse individualmente a autoria da obra, que é deles mais que nossa, totalmente deles na essência. Deixa bem claro para nós que essa obra da codificação espírita não é uma obra de Kardec. Ele foi ali um codificador, ele reuniu todas as mensagens, foi um trabalho muito grande que ele teve, mas não tem nada que é da opinião pessoal dele, a não ser quando ele comenta uma questão que os espíritos já deram a sua opinião. Então ele apenas esclarece para quem não entendeu direito a colocação dos espíritos. Mas não tem nada dele, por isso que ele fala. E também por isso que foi aconselhado a ele
a utilizar esse nome de Allan Kardec, que foi justamente o nome que ele usava quando ele foi aquele sacerdote druídico, aquele chefe no tempo de Júlio César. Então, assim, deixava para trás tudo que se dizia respeito ao professor Hippolyte, e agora com outro nome, e ele ia então trabalhar nessa obra que na realidade ele fala que era mais dos espíritos, totalmente dos espíritos na essência. E também ele fala que não se iludia a respeito da luta que o esperava. Ele sabia que ele já tinha sido advertido pelos espíritos que não ia ser fácil, que ele ia sofrer bastante. E ele diz que isso tudo tinha sido anunciado a ele pelo Espírito que não mente. Ele estava se referindo ao Espírito Verdade. Então, já tinha sido alertado de tudo que aconteceria. Os insultos, as perseguições religiosas, as perseguições científicas que ele sofreu. Falou também que quando descobriu que por trás das mesas girantes existia uma inteligência, isso aí para ele foi o mais notável acontecimento de minha vida, na sua fala. Então, para ele, foi a coisa mais importante que aconteceu na vida dele, ele descobrir que por trás de todos aqueles fenômenos que ele estava estudando, das mesas girantes, dos objetos que se locomoviam, dos barulhos, existia uma inteligência. E foi isso que chamou a sua atenção para que ele começasse essa pesquisa com muita seriedade, com muita vontade. Depois de vários agradecimentos que ele fez e explicações àquelas pessoas que estavam ali reunidas, ele fez uma comovida prece. Porque nós espíritas precisamos entender isso. Todo o trabalho que nós vamos fazer, todo o trabalho que foi realizado, precisa ser feito com o nosso pensamento ao Criador, em agradecimento, em louvor, e também pedindo a Ele que continue nos dando força, nos envie os seus mensageiros divinos para que nos ampare. Então Kardec fez uma prece muito comovida, né? E antes, muito antes desta noite de 18 de abril de 1857 acontecer, o Espírito da Verdade já tinha falado a Kardec, através da psicografia, o seguinte: a missão que lhe foi apontada não lhe é obrigatória. Então, Kardec não tinha obrigação de levar à frente aquela missão. Foi oferecida a ele, mas subordinada a condições que não dependem dos espíritos, mas somente do homem chamado. Então, o Espírito de Verdade estava deixando bem claro para Kardec que ele estava sendo apresentado para ele uma missão. Só que ele não era obrigado. E tudo que acontecesse, as condições que iam ser, tudo que ia acontecer durante essa missão que ele iria empenhar, não dependia somente dos espíritos, mas do homem, da vontade dele, da espontaneidade, do critério que ele iria usar, da fortaleza, da continuidade, apesar de tudo que ele sofreria. Daí o Espírito perguntou assim para ele: estaria você disposto a aceitá-la com todos os percalços da perseguição? Ele foi alertado que teria a perseguição. E ele responde: aceito o encargo da providência sem restrições nem reservas. Nesse momento, então, ele se dedica mais ainda, deu a sua vida, empenhou tudo que ele tinha de forças
físicas, morais, intelectuais nessa missão, porque ele aceitou sem restrições nem reservas, com tudo aquilo que viesse de sofrimento para ele. Quando Kardec indagou ao seu guia protetor o seu nome, vocês imaginem que o médium fala assim: não sei o nome do meu mentor, você sabe do seu? Eu gostaria de saber quem é o meu mentor. É bom que eles saibam que Kardec indagou aquele guia que estava com ele ali, orientando o nome, e ele respondeu através da psicografia de Caroline, da jovenzinha: para você eu me denominarei verdade. E esse para você implica discrição, não queira saber mais. Olha que lição para nós. Quem será meu mentor? Quem será meu guia protetor? Eu gostaria tanto de saber, eu não sei. Fulano sabe o dele, eu não sei o meu. Olha o trabalho que Kardec teria à frente. Olha a missão que lhe foi dada e olha a resposta do guia protetor dele. Para você não interessa meu nome. Eu serei apenas verdade. E tenha descrição, não queira saber mais. É muita lição para nós. Quando Kardec pensava estar fazendo pesquisas próprias, ele achava que era sem cogitar de publicar, ele nunca pensou que aquelas pesquisas que ele estava fazendo, ele iria publicar. O Espírito comunicou-se dizendo: peço-lhe que lhe retarde a sua publicação até o próximo mês. Ele, mas eu vou publicar? Ele nem sabia. Veja bem como que ele foi encaminhado para essa missão, como ele se empenhou de uma maneira assim fabulosa, entregou-se a ela sem saber se ele ia publicar. Ele nunca pensou que ele ia publicar aquilo. Ele achou que ele estava fazendo uma pesquisa por conta dele, por conta própria. E daí, claro que ele iria depois falar com as pessoas, mas ele nunca pensou que seria de tamanho vulto. Numa outra oportunidade, o Espírito de Verdade falou para ele: e haverá no mundo uma religião única, bela e digna de Deus, dirigida pela a verdade. Os seus fundamentos já foram lavrados, Rivail. Tua missão é essa. Cada vez mais, então, ele foi sabendo o peso daquilo que lhe foi atribuído. Mas é lógico que nós sabemos que ninguém recebe uma missão desse porte se ele não tiver condições de levar à frente. E nós sabemos que Kardec é um espírito elevado, porque ele veio realmente. Vejam bem que até ele começar essa pesquisa, aos 50 anos de idade, ele teve oportunidades de se informar a respeito de tudo. Ele era poliglota, ele tinha conhecimento de ciências, de biologia, de matemática, publicou compêndios de gramática francesa, de aritmética. Então ele era uma pessoa super preparada intelectualmente, mas a gente sabe que também moralmente ele era uma pessoa séria, honesta, de caráter ilibado, que ninguém poderia dizer que ele estava sendo ali hipócrita ou fingindo. Assim mesmo, olha quantas críticas ele recebeu, pessoas que eram chegadas a ele o traíram. Então ele teve que conviver com tudo isso para que essa obra acontecesse. Quando os amigos o chamavam de missionário, ele dizia: somos todos solidariamente missionários, na tarefa de transmitir, custe o que custar, e por todo o mundo,
a filosofia espírita. Gente, olha a ideia que ele tinha, que todos nós, todos que conhecemos a doutrina espírita, solidariamente somos missionários. No que nós somos missionários? Não que a gente tenha aquela missão, mas é uma tarefa que nós temos de transmitir. E ele falava, custe o que custar, ou seja, apesar dos embaraços, apesar dos percalços, apesar das perseguições, das injúrias que sofreremos, nós teremos que transmitir por todo mundo a filosofia espírita. É por isso que esse acontecimento se deu em Paris, na Europa, na França, e depois partiu para o mundo. E nós, brasileiros, fomos agraciados com a implantação aqui da árvore do Evangelho. Muitos espíritos reencarnaram aqui no Brasil com essa missão dessa divulgação. Inclusive o Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito que nós sabemos que veio com essa missão de elucidar os conceitos espíritas. Vamos voltando para essa reunião de 18 de abril de 1857, no apartamento de Kardec. Finalmente, para encerrar a noite festiva, comunicação do Espírito São Luís sobre as dificuldades que todos enfrentariam para viver como espíritas. Já foi alertado naquele momento, 18 de abril de 1857, das dificuldades que todos enfrentariam para viver como espíritas, praticar essa filosofia não só por palavras, mas sobretudo por exemplos. Vejam bem, viver como espíritas quer dizer praticar o espiritismo, praticar essa filosofia, mas não é só falando, não é só pregando, mas sobretudo por exemplos. Nós temos que dar exemplos. Por quê? Porque quando assumimos a frente, fazemos palestras, assumimos trabalhos, direção de casas espíritas, direção de trabalhos mediúnicos, todo mundo já fica visando o nosso comportamento. E aí a gente vê muitos desastres acontecendo porque somos humanos, sujeitos a erros. Então, São Luís nos alerta neste dia, que sobre as dificuldades que todos enfrentariam. Não só ali Kardec com aquele grupo dele de médiuns e de pessoas que estavam ali reunidos, que foram os baluartes, né, da doutrina, mas todos nós enfrentaríamos essas dificuldades de viver como espíritas, praticar essa filosofia não só por palavras, mas por exemplos. O espírita tem que dar exemplo. Onde ele estiver, ele é visado. E muita gente fala, fulano não é espírita. Eu lembro de um caso de um amigo meu que era dirigente espírita, e ele me contou assim, quase chorando, o que aconteceu com ele. Que ele foi ao banco no minuto que o banco estava fechando já, e ele não podia passar daquele dia que ele tinha uma pendência para resolver. E não tinha uma vaga para ele estacionar. E ele viu uma vaga de deficiente. Ele não era deficiente físico. Ele falou, quer saber, falta 5 minutos para fechar o banco, eu não vou encontrar vaga. Estacionou na vaga de deficiente, entrou no banco, resolveu. Quando ele saiu, que ele foi para a vaga, ele viu 2 mulheres, escutou as mulheres falando assim, olha só o exemplo que esse espírito está dando. Estacionou na vaga do deficiente. Vocês vejam que das pequeninas coisas do dia a dia,
nós somos levados a ter um comportamento que ninguém possa duvidar de nós, da nossa vivência como espíritas. Nós temos que viver não só pregando, mas dando exemplos. Em seguida, depois que São Luís deu essa advertência, ele fez uma prece. É uma prece muito bonita que eu quero ler para vocês. Senhor, sabemos que fomos convocados na terra e no espaço para a grande batalha da verdade. Reconhecemos qual é o nosso dever, mas somos fracos e a tarefa é urgente. Encoraja-nos o propósito de servir-te. Se desfalecermos por um momento, reanima-nos. Se tombarmos por um descuido, reergue-nos. Não nos deixe cair no cativeiro da soberba, da cobiça e do egoísmo. Liberta-nos, Senhor, desses negros grilhões do mal, ainda que pela dor. Senhor, aleluia. Depois dessa prece linda, tão comovida, despediu-se, desejando a todos coragem e êxito, e nomeou-se Luís de França. Esse espírito que trabalhou arduamente na codificação foi o rei Luís IX de França, que era o chamado Rei Santo, que foi de uma bondade sem par. Quando todos os convidados se retiraram, Kardec, sozinho em seu escritório, ainda ficou a agradecer, principalmente ao espírito amigo que lhe havia proporcionado o início do trabalho, e escreveu, entre outras coisas: cada volume de O Livro dos Espíritos será um grão de vida nova, lançado ao coração do homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá, por certo, gloriosas ressurreições. Então, Kardec, agradecendo, escreveu várias coisas, mas entre outras, que cada volume do Livro dos Espíritos seria um grão de vida nova, lançado ao coração do homem velho, porque até aquele momento as crenças eram aquelas antigas, cheio de dogmas, de mistérios. Mas agora não. O homem velho, ele iria receber uma semente nova. E ele fala, se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá, por certo, gloriosas ressurreições. Ou seja, o homem ressurgiria de si mesmo com outras ideias, com outras coisas a levar à frente. Nós hoje estamos terminando o nosso estudo, deixando então para a próxima oportunidade a continuidade a respeito de O Livro dos Espíritos. Agradeço a todos que seguiram conosco até agora e desejamos que possamos suprir essas dificuldades de, como São Luís nos disse, vivemos como espíritas, mas não só por palavras falarmos de espiritismo, mas através dos nossos exemplos. Obrigado a todos. Claudete Moura, para o divulgar.net.